pregador falando acerca desta Páscoa, deste acontecimento. E durante esse dia foi uma luta tremenda entre o meu desejo e também o desejo de Deus, de poder estar ministrando a palavra de Deus. E eu fiquei naquele conflito comigo mesmo, em qual texto bíblico eu estaria ministrando, mas as coisas mudou, o plano foi mudado durante essa tarde, e Deus colocou esta palavra, esta passagem bíblica, para que a gente pudéssemos relembrar daquilo que foi feito, na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel, naquilo que foi feito na vida da igreja, e por que a vida da igreja hoje ela permanece do jeito que está, por qual razão, por qual motivo que hoje a gente se comemora a Páscoa, qual é o sentido da Páscoa e o porquê que muitos comentam nos meios de comunicação, as redes sociais, em topeta de palavras, topetas no meio comercial, para poder, às vezes, até desvirtuar qual é o sentido verdadeiro da Páscoa. Mas nesta noite eu quero aqui compartilhar com a amada igreja. Eu peço orientação de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele me conceda sabedoria para que nós possamos entender o mistério verdadeiro do qual o significado da Páscoa, ao qual que nós olhamos para o dia de hoje, que se comemora em todo o Brasil, em todo o mundo, vamos dizer assim, a Páscoa que é celebrado hoje, o domingo de Páscoa. Hoje seria o primeiro dia da semana em Israel, com o qual se comemoraria a Páscoa. E quando nós começamos a ler e entender, o significado da Páscoa, me fez eu ir lá para o livro de Gênesis, do capítulo 3, e no versículo 21, ali quando Adão e Eva, ele foi cometido por engano. Adão e Eva, principalmente a Eva, ela foi induzida pela palavra de uma serpente, pelo Satanás. Ela se deixou se levar pelaquela serpente astúcia, que fez com que ela comesse então daquele fruto, desobedecendo o mandamento do Senhor, a palavra de Deus. E aquilo que ela fez trouxe para a raça humana, a destruição para o ser humano. A natureza também, ela também foi atingida pelo pecado, que Eva não vigiou, não olhou, não observou, que era a ação maligna que queria destruir o propósito e o planejamento de Deus, para que a raça humana ela viesse viver uma vida verdadeira, uma vida honesta, uma vida pura, uma vida santa, uma vida sem dor, uma vida sem lamentação, sem tristeza. Mas a serpente, que foi envolvida por Satanás, induziu a Eva a cair no laço, e Eva, então, caindo no laço, levou também o seu esposo Adão a comer também daquele pecado e andar na desobediência de Deus. E Deus, olhando do alto céu e vendo Adão e Eva que havia pecado, e o pecado abriu os olhos de Adão e abriu os olhos de Eva, e eles também notaram que os dois estavam nus, estavam pelados no português, correto? Estavam nus diante de Deus, e eles correram entre as folhagens e se tamparam com folhas, para que eles viessem tampar as suas partes íntimas diante de Deus, porque eles conseguiram enxergar aquilo que trouxe para a vida deles condenação, pecado para a vida deles, e eles se esconderam diante de Deus. E Deus chamou Adão
para conversar com Adão, mas Adão estava escondido entre as folhagens. Disse: Adão, aonde você está? E Adão respondeu para o Senhor: eu ouvi a sua voz e temi. Quando eu ouvi a sua voz, eu tive medo, por isso que eu escondi. E Deus então começou a derramar sobre Adão a sentença, né? A sentença sobre a vida de Adão pela desobediência daquele casal, que afetou toda a raça humana, né? Toda a natureza também foi baqueada por aquele pecado. E ali nós vemos então o primeiro sacrifício que Deus fez, mediante a Bíblia Sagrada. O primeiro ato de sacrifício que Deus fez, Deus pegou um animal, derramou o sangue daquele animal, pegou a veste do animal e deu para Adão e Eva cobrir a sua nudez. Então nós vemos, olhando pelo olhar mais clínico, um olhar mais preciso, no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 21, nós vamos olhar e entender que o primeiro derramamento de sangue, né, foi ali justamente nesse capítulo. Deus demonstrou o seu sangue para proteger a humanidade e deu então as vestes, a pele, para Adão e Eva se cobrir. O primeiro sacrifício de Deus. E quando a gente adiantamos um pouco mais, no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 22, ou no capítulo 12, para nós entrar um pouquinho na parte histórica, Deus chama então Abraão e fala: olha, Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Aleluia! Abraão então era rico, era próspero, deixou a casa do seu pai, deixou os seus parentes, a sua terra, em Ur dos Caldeus, e foi na obediência de Deus. E Deus fez promessas a Abraão, dizendo: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, os irmãos já conhecem. E passou-se os anos, quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade, e Abraão saiu peregrino pela terra, confiando naquela promessa do filho que almejava. Mas os anos se passaram, Abraão com 99 anos já, e a promessa de Deus foi cumprida na vida de Abraão. Com 100 anos de idade, Abraão abraçou o seu menino, que chamava Isaque, ao qual o anjo disse para ele: o seu nome será Sorriso, Isaque. E nasceu então Isaque. Isaque começou a crescer, filho de Abraão, e quando ele já estava moço, ou mocinho, para os irmãos entenderem, Deus chama Abraão no capítulo 22 e fala: Abraão, eu quero que você pegue seu filho, seu único filho, a quem tu amas, e oferece o holocausto a mim no monte que eu vou te mostrar, que lhe mostrarei. Abraão, obediente a Deus, conhecido como pai da fé, pegou aquela criança e começou a caminhar para o monte aonde Deus iria lhe mostrar. E a Bíblia vai dizer que Abraão, com aquele menino, com 3 dias, ele chegou no monte chamado Monte Moriá. E ele subiu naquele monte com o seu menino, porque Deus havia pedido para Abraão que ele lhe daria aquela criança como sacrifício, e Abraão, obediente, levou a lenha, o cutelo, o fogo, e o sacrifício seria o seu próprio filho, mas não revelou ao seu filho que ele seria o próprio sacrifício. E quando nós olhamos assim, num olhar mais espiritual, vamos dizer assim, nós vamos começar a enxergar que Abraão, nesse ponto, ele representava Deus. Isaque, seu filho, representava eu,
representava você, representava a humanidade. Neste versículo, nesta passagem bíblica de Gênesis capítulo 22, o cordeiro que depois entra na história, representava e representa Jesus Cristo. E quando Abraão sobe o monte, prepara o altar, amarra o seu menino, você já conhece a história, eu não vou desenhar muito. Ele amarra o seu menino e deita ele sobre aquela lenha, sobre o altar. Ele levanta o cutelo, a faca, para vocês entenderem. Quando ele vai imolar aquele menino, ele ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal, porque eu sei que você teme a Deus. E Abraão parou naquele instante, naquele momento. E quando Abraão, a Bíblia diz que ele levantou os olhos, ele avistou um cordeiro, Luiz Carlos, o cordeiro que representa Cristo. E quando ele viu aquele cordeiro, desamarrou o seu menino alegre e feliz, pegou o cordeiro e imolou, pôs em cima do altar, imolou aquele cordeiro, e o sangue espargiu sobre o altar, e ali estava novamente a demonstração do sangue que estava sendo derramada sobre aquele altar. Ele representava o sangue de Jesus Cristo, que estaria perdoando todo o pecado. E Cristo ali, o sangue do cordeiro era o sangue de Jesus Cristo, que há mais ou menos 2000 anos lá na frente ele iria enfrentar esta mesma situação, derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Passa-se o livro de Gênesis, entra o livro de Êxodo. Abraão, vamos voltar a recapitular. Abraão teve seu filho Isaque. Isaac teve seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó casou-se e teve 12 filhos homens, simbolizando as 12 tribos de Israel. E dentre essas 12 tribos de Israel, a qual eles passaram a ser o povo de Deus, o povo de Israel, a nação eleita, o povo adquirido de Deus. Deus havia dito para Abraão que aquele povo iria descer no Egito, ia ser oprimido pelo Egito, mas Deus ia castigar aquele que estava castigando o povo de Deus, que Deus também iria castigar aquele povo. E esta profecia de Deus, esta palavra de Deus, ela se cumpriu quando a nação cresceu. Quando a nação desceu para o Egito e morou numa terra chamada Gósen, junto à beira ao rio Nilo, a nação de Israel começou a multiplicar, começou a crescer. Faraó se alegrou, Faraó ficou maravilhado de ver a produção daquele povo, mas morreu Faraó, levantou-se outro Faraó, e na levantar o outro Faraó, aquele Faraó começou a oprimir o povo de Israel, começou a castigar o povo de Israel, e Deus então havia dito que ele ia preparar um libertador para o povo de Deus. E no tempo de Deus, Deus preparou um moço chamado Moisés, também que nós conhecemos. Moisés nasce com 40 anos. Moisés, ele nasceu, você conhece bem a história, passou a morar lá no palácio. Quando ele completou 40 anos de idade, o desejo dele era de conhecer os seus irmãos. Desceu para ver os seus irmãos que amassavam barro, tijolo lá em Gósen, e viu o sofrimento dos seus irmãos, e se compadeceu do sofrimento dos seus irmãos. Foi lá, matou o egípcio e fugiu para a terra do Egito, fugiu pelo deserto do Egito, chegou numa região ali, conheceu o seu sogro Jetro, e morou ali com o Jetro, o seu futuro sogro. E quando Moisés começou a apacentar as ovelhas do seu sogro, Deus apresentou-se a Moisés e disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa.
Olha, Moisés, vou usar minhas palavras para você entender. Olha, Moisés, eu tenho uma obra na sua vida, Moisés. Aleluia. Eu tenho algo para você fazer a meu favor, Moisés. É através de você, através da sua vida, que eu quero libertar o meu povo que está escravizado lá no Egito, Moisés. É através de você, através da sua vida. Moisés retrucou: eu não sei falar, sou homem de lábios pesados, né? Chama meu irmão, chamou o seu irmão Arão, e começou então os dois a descer para o Egito, anunciar a Faraó que Deus queria que Faraó libertasse o seu povo do Egito. Mas o coração de Faraó estava endurecido, porque Faraó, ele passou muitos anos, Israel ficou escravizado 430 anos, a serviço, escravizado por Faraó. Jamais ele ia libertar assim de mão beijada. Então Deus falou: olha, se ele não libertar, eu vou castigar a terra do Egito. E Deus então começa a castigar a terra do Egito. E a primeira praga que Deus permite, né, castigar o povo do Egito, a terra do Egito, é tornando toda a água em sangue, para mostrar a grandeza de Deus. E ali Deus vai derramando tornando aquela água em sangue, castigando o povo, e aquele cheiro de sangue podre incomodava os egípcios, e os egípcios foram até a Moisés pedir clemência a Moisés, para que Moisés intercedesse a Deus, para tirar aquele castigo dele, e Deus orava, e Moisés tirava aquele castigo. E foram muitas outras pragas, para a gente adiantar, até chegou a 10ª praga. Vai lá, Moisés, e fala para Faraó deixar o meu povo ir me adorar no deserto, porque se ele não deixar, eu vou atacar o povo e vou matar todos os primogênitos. Aleluia. Todos os primogênitos dos homens mais ricos, né, dos melhores, mais famosos, quanto o filho do carcereiro, o filho daquele que está preso lá no cárcere, e filho também dos animais, até os filhotes dos filhos dos animais, será atingido pelo anjo da morte. Mas para o povo de Israel, Deus chamou Moisés e Arão e disse: olha, vocês falam para o povo de Israel, dizem para eles pegarem um carneiro, né, ou carneiro ou um cordeiro, e falam para ele pegarem esse cordeiro e matar esse cordeiro e assarem dentro de suas casas e comerem esse cordeiro, o carneiro, ou carneiro ou cordeiro. Deus fala assim, fala para ele assarem e comerem entre os familiares, entre a sua casa. Se a sua casa for muito pequena de pessoas, convida o vizinho para comerem juntos. Mas o sangue que vai ser derramado numa bacia, você pega uma esponja, vou usar uma esponja, você pega uma esponja, né, mela no sangue e passa nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, e quando o anjo vê o sangue nos umbrais da porta, ele não vai ferir a família que estiver dentro desta casa. E Deus anunciou para todo o Egito esse feitio, mas os egípcios, o faraó e o povo do Egito não deu atenção para o dito de Moisés, que Deus havia dito. Então aconteceu que nesta noite, o povo pegou o cordeiro, o povo pegou o carneiro, assou todo o seu corpo, assou. A Bíblia vai dizer que Deus ordenou para o povo comer a cabeça, o bucho, as tripas, as vísceras. Olha para você ver, Deus ordenou para o povo comer a cabeça,
a barriga, as vísceras, tudo do cordeiro. Foi Deus que falou. Sabe o que me faz eu pensar nesse texto? Eu não apliquei nenhuma vez para nós. Ó. Sabe o que me faz eu pensar? Que a palavra de Deus, ela é uma maná que vem de Deus, não é assim? A palavra de Deus a Bíblia fala que ele é alimento para a nossa alma, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é que nos fortalece, é que nos anima. Mas tem gente que escolhe comer a palavra de Deus do jeito que ele quer. Em outras palavras, às vezes o ser humano, ele quer se alimentar da palavra de Deus, aquilo que agrada os seus ouvidos, aquilo que traz a sua autoestima, né, ficar elevada, porque ele só gosta da carne, ele não gosta da cabeça e nem das vísceras. E Deus falou: você tem que comer a cabeça, as vísceras, o bucho, tudo do cordeiro. Então o povo fez, mediante essa palavra de Moisés, através de Deus, foi lá e passou, e chegou-se à meia-noite, o anjo da morte passou no Egito. E a Bíblia vai dizer que Deus ordenou: olha, quando vocês estiverem dentro de suas casas, não saia até o amanhecer. E o povo de dentro das suas casas ouvia os gritos dos egípcios, porque os seus primogênitos haviam morrido naquela noite, até os primogênitos dos animais, até o primogênito de Faraó morreu naquela noite. Mas todo aquele que obedeceu à voz de Deus e colocou o sangue nos umbrais da porta, nos umbrais da sua casa, aquele que foi agraciado por Deus, que colocou o sangue, vou já antecipar, o sangue de Jesus sobre a sua vida, o diabo não toca. E naquela noite foi uma tristeza, uma lamentação naquele Egito, e o povo egípcio ficou com tanto medo, tanto pavor, que no dia seguinte pediu para que o povo de Israel saísse das suas terras, levasse as suas riquezas, levasse o trigo, levasse o gado, levasse o boi, levasse muitas coisas, ouro, prata, e tudo por causa que Deus pesou a mão sobre aquele povo. Aleluia! E nós chegamos no ano 2000, após este fato que aconteceu, nasce Jesus de Nazaré, ao qual João disse quando estava batizando lá no deserto: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Jesus que o inimigo de todas as formas, de todos os meios, tentou impedir o plano, o projeto de Deus, para que o Filho de Deus, o Cristo, o Senhor, viesse morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O diabo procurou achar todos os mecanismos para impedir que o Filho de Deus ele morresse pela humanidade, porque o sacrifício de um animal que foi feito lá no Gênesis capítulo 3, versículo 21, que Deus deu a pele para Adão e Eva, não era suficiente para remir o pecador. Aquela ovelha, aquele animal, lá no capítulo 22 de Gênesis, que Abraão levou o seu menino até o Monte Moriá, aquele animal também, no seu sangue derramado, espargido sobre aquele altar, não era suficiente para remir o pecado, porque na medida que o pecador ele pecasse nos dias de Jesus,
ele deveria ir lá no templo, levar o animal e ser imolado aquele animal para que o seu pecado fosse perdoado. Mas se ele saísse do templo e na rua ele pecasse de novo, ele tinha que trazer no outro dia outro animal para ser novamente feita toda a cerimônia. Mas Jesus Cristo não, Jesus Cristo ele derramou o seu sangue, porque é o único que poderia remir a humanidade do pecado que estava caminhando para as trevas. O inimigo ele procurou muitos meios, muitas maneiras, a qual ele tentaria conseguir tirar esse privilégio, esta honra da humanidade, receber de graça esse sacrifício que um dia o Senhor fez na cruz do Calvário por nós pecadores. O irmão Daniel fez a leitura lá no livro de Lucas, capítulo 24. Uma passagem muito interessante. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, após Jesus morrer na sexta-feira santa, que a gente chama, o inimigo queria impedir, ele morreu na sexta-feira, que a gente titulou ela como sexta-feira santa. Jesus morreu naquele dia, mas ele havia dito e feito uma promessa que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Capítulo 24 de Lucas. Jesus, quando ele nasceu numa manjedoura através de sua mãe Maria, o plano principal de Jesus era remir o pecador, trazer novamente a humanidade para perto de Deus. Era o propósito fundamental de Jesus Cristo. Mas Jesus, mediante a sua misericórdia e graça, ele via os necessitados, os carentes, ele limpava os leprosos, ele dava visão aos cegos, paralíticos ele fazia andar, a mulher encurvada ele endireitava pela sua misericórdia. Mas o plano fundamental de Jesus era trazer novamente a aliança entre o homem e Deus. Ele morreu na sexta-feira, ele avisou: olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. E a Bíblia vai dizer no capítulo 24 que Jesus foi crucificado e chegou no sábado, o povo na expectativa que Jesus no domingo, que seria o primeiro dia, ele ressuscitaria. Mas quando foi no domingo de manhã, foi que essas 3 mulheres foram até o sepulcro onde o irmão frisou ali. E elas saíram com destino ao sepulcro, preocupada, quem vai remover aquela pedra que tampava o sepulcro, porque a pedra era pesada. Segundo estudiosos, 7 homens precisavam mover aquela pedra. E elas saíram desesperadas no domingo de manhã, no primeiro dia, correram até compraram ramos para ungir o corpo de Jesus. Elas correram para o sepulcro, mas preocupada: quem que vai remover aquela pedra? Mas como o irmão frisou, chegou lá, a pedra estava removida. Ela entrou correndo para dentro e olhou e não viu nada. Jesus não estava mais ali. Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia vai contar que havia um moço sentado numa pedra e disse para ela: mulheres, o que faz aqui? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Então Jesus, ele foi o sacrifício, por toda a humanidade. Todo aquele que o aceitar a ele, o sacrifício dele, e obedecer e estar em obediência, ele fez uma promessa de um dia morar na glória celestial. É isso que eu venho aqui nesta noite trazer para você a lembrança. Quando nós olhamos para a Páscoa ela significa momento que nós devemos se alegrar, momento que nós deveremos ficar felizes, irmãos, contentes, porque Jesus ressuscitou, como havia prometido: no terceiro dia eu vou ressuscitar
ressuscitar, e na medida que Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo, mas havia aqueles dois moços que perderam a paciência, vou dizer assim, cansaram de esperar. Eu vou embora, eu vou parar, eu não quero mais isso para a minha vida não, eu não quero estar no meio do povo não, cansei, eu vou voltar na minha vida que estava. Eram os dois moços de Emaús. Eu quero voltar a pescar do jeito que era, eu vou fazer as minhas coisas, é muito melhor para mim. Eu não quero mais esse negócio de crente, de igreja, não. Eu vou viver a minha vida. Mas Jesus tinha apreço por aquelas duas vidas. Jesus tinha amor por aquelas duas vidas. Jesus não queria perder aqueles dois discípulos. Foi interessante que Jesus não apareceu para os demais discípulos. Mas Jesus foi, após a ressurreição, ele foi direto para os dois discípulos de Emaús, porque Jesus não queria perder aquele discípulo. Jesus aproximou-se deles dois, e eles ficavam discutindo entre si das coisas que ele ouviu e viram, né? E que Jesus havia prometido, e no terceiro dia não ressuscitou nada, e ficava discutindo, e Jesus olhando para eles, se colocou do lado deles. Eles não notaram que Jesus estava do lado deles, porque ele estava com os olhos como que fechados, ele estava com os seus olhos fechados, ele não estava aberto os seus olhos espirituais. E Jesus falou: que razoai entre vós? O que está acontecendo com vocês? Por que pararam na jornada? Por que desistiu? Né? A promessa que eu fiz para você, ela ainda está de pé. Eu vou usar minhas palavras. Aquilo que eu prometi lá atrás, eu vou fazer na sua vida. Por quê? Porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que eu tenho dito, eu farei. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração nesta noite. Não desfaleça a sua vida, não chute o pau da barraca, não desanime, não pasme, não pare, não estacione. Confie em Deus, que aquilo que o Senhor fez, o sangue dele derramado pela raça humana e por você, ele foi pago um alto preço que nem ouro e nem prata consegue pagar. Se você entrou aqui nesta noite e está com o seu coração dividido, olha, não sei se eu volto mais, não sei se eu prossigo mais, eu quero convidar você nesta noite, fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Pega novamente a sua cruz, novamente a sua cruz pela fé, volte para os pés do Senhor, volte para os pés do Senhor, um lugar onde que jamais você poderia ter deixado ele para trás, um lugar onde jamais você deveria ter abandonado, porque o Senhor, ele te ama, ele te sustenta, ele te guarda, ele te livra, te protege, porque ele tem apreço por você. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Jesus trouxe aqui você nesta noite para falar especialmente com você e dizer para você: ainda eu te amo, ainda eu te quero, você é pedra preciosa para mim, e aquilo que eu prometi, eu vou fazer, eu vou cumprir na sua vida. Feche os seus olhos, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, de nós estamos aqui ouvindo, Senhor, a Tua palavra, ouvindo os louvores, ó Pai querido, e saber que o Senhor, ó Deus, não esqueceu de mim, e saber que o Senhor não esqueceu de nós, mesmo nós vacilando, mesmo nós errando, mesmo nós pecando, ainda o Senhor tem amor para comigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, toma minha vida para Ti, Senhor, toma o controle da minha vida, conduz os meus passos, dirige o meu caminho, guarda, livra-me, tira, Senhor, de mim tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te pertence, pois eu quero te servir, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas engrandece o nome